Bora. Vamos lá. E aí, Catião, me faz a pergunta. Estamos online. Volta a Pode começar, falar. senhor Edvan. Eu acho que eu coloquei o texto certo lá. Boa noite ao Sim, povo fala aí. aí. Boa noite para todo mundo que está tentando Boa nos noite a assistir, né? A gente está tentando fazer todos. presta, né? É muito grande sobre que a galera vem falando aí sobre essa questão da liberação da maconha, né? Não vou falar do país, nem vou falar do governo, não. Vamos, né, falar do que a sociedade acha, né, o que na maioria das pessoas acham, o que essa liberação traria, liberando, o que ela traria para a sociedade em lucros, vantagens. Aí caiu e voltou. Cachorro? Ou? Ouviram aí? Vocês ouviram? Sim. Não, Ouvimos parte. repete Deu aí. pra ouvir a pergunta, Ouvindo? né? Mas... Né? Se Por liberado favor. a maconha, né? Para o que traria, né? Quais são as vantagens que ela traria e as desvantagens para a sociedade, para o povo brasileiro. E aí? Alguém quer começar aí falando? Bruno Alguém ia vai falar da responder? outra Quer vez. começar falando alguma coisa aí? Pronto, galera, acho que assim, o ideal é a gente começar a se perguntar se a nossa sociedade está preparada para isso, né? Se a gente, por exemplo, está preparado para ter um diálogo sobre esse ponto, né? Porque Não, o embasamento teórico que a gente vê nas não. Tipo universidades, assim, né? se isso viesse a acontecer, quais são as vantagens que isso traria e as desvantagens, né? Aí a pauta seria essa. Bruno, enxerga alguma vantagem na liberação da maconha, por exemplo? Pode continuar, Gordinho. Cara, existe uma linhas de pesquisa, né, que a gente não pode deixar de lembrar, né, sobre elas, somente em alguns estados norte-americanos, né, que falam sobre a maconha sendo utilizada para fins medicinais, né. O grande problema hoje é a gente tratar isso dentro do nosso país, entendeu? O que eu vejo, assim, dos pontos positivos e negativos, né, para a gente começar a debater aqui, é que realmente, para se iniciar esse debate, para começar a conversar aí sobre esse assunto, eu acho necessário algumas mudanças, né, no geral. Então, eu vejo o seguinte, pontos positivos e negativos, alguns podem ter, mas o que a gente tem que debater inicialmente seriam todos os pontos negativos que ela ia trazer, né? Além disso, os primeiros, né? Como, por exemplo, acho que a legalização da maconha, o início dela, ela é a porta de entrada para outras drogas também. Então, se ela é a porta de entrada para outras drogas, então esse é o principal X que a gente deve analisar, inicialmente, né? Alguns países, como Estados Unidos, que vem estudando esse parte, ele tem uma preparação muito maior do que a nossa, né? Culturalmente, o país ele vem estudando todo vamos dizer assim, a legalização já há anos. E aqui meio que está sendo empurrado de cabeça, entendeu? Entendo. Glaucio, quer falar alguma coisa, Glaucio? Eu acho que já vi tu Não, falando a pois é. respeito disso. Mas, Pois é, bom. Deixa eu ver se eu entendi bem, né? Na verdade, lembro que a primeira pergunta, né, quando a gente começou a live da outra vez, era qual o entendimento atual da sociedade brasileira a respeito da liberação das drogas, não era isso? E assim, aí a isso. gente pode discutir amplamente, porque há muita divisão, né, na sociedade a respeito disso, embora eu creia que a maioria das pessoas é contrária.
Mas assim, eu vou dizer porque eu sou contra essa liberação das drogas, assim, não só da maconha, como das outras drogas, de maneira muito sucinta, né? É claro que há muitas nuances aí, mas é o seguinte. Bom, primeira coisa, isso que até Bruno falou aí, de que às vezes a maconha é liberada para que muitas pessoas sejam ajudadas, né? Usar a maconha de maneira terapêutica. Ocorre que muita gente mistura, infelizmente ainda hoje, a questão da maconha e do canabidiol. O princípio ativo que é utilizado em muitos remédios e tal para ajudar muitas pessoas com epilepsia e outras doenças é o canabidiol, que é uma substância extraída da folha, da planta. Entendeu? Não é você pegar e fumar um cigarro de maconha. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? E as pessoas misturam. Em segundo lugar, tem aquele que nós falávamos essa semana, que é o que o doutor Valentim Gentil Filho, que é responsável pelo setor de psicoterapia da USP, né? Ele vem falando. Que é sobre a legalização da maconha como a abertura de uma fábrica de esquizofrênicos. É isso que ele diz. Né? Por quê? Porque é um estudo já confirmado em 7, 8 países que diz que as pessoas que usam maconha uma vez na semana, entre os 17 e os 22 anos, elas aumentam em até 300% a chance de desenvolver a esquizofrenia, que é uma doença grave e incurável, né? E nós não vemos campanhas do governo federal a respeito disso, entendeu? Para as pessoas se precaverem do uso da maconha, etc. Claro, aí tem gente que pergunta assim, mas se é proibido, como é que o governo vai fazer campanha? Assim, uma coisa não exclui outra, né? Porque nós sabemos que ela ainda é muito usada, embora seja proibida. Isso é uma razão médica. Depois, tem também uma falsa equivalência, né, que o pessoal faz, porque aí que tá, aí também isso dá muita discussão, mas você usar moderadamente outras drogas, o álcool, por exemplo, você pode usar moderadamente, né? Mas usar moderadamente outras drogas é muito complicado. Aí vai dizer, depende da pessoa, sim, mas a lei ela tem que tomar como princípio, é uma regra geral, né? E nem todos os casos vão se encaixar perfeitamente nela. Mas uma pessoa fumar um cigarro de maconha, ela já está assim, alterada, né? O estado mental dela já está alterado. E isso já cria dificuldades, né? Aquele que o cara que usa maconha, ele fica meio que entorpecido. Ele vai sair matando pessoas e muitas vezes as pessoas que usam álcool tem problemas com álcool assim, já numa dimensão patológica mesmo da coisa, elas matam, enfim, tudo mais. Mas a pessoa que, sei lá, o cara vai dirigir de maconha, aquela pergunta que você vai, né? Você subiria num avião cujo piloto tivesse fumado um cigarro de maconha? Né? Essa é a questão. Assim, e há vários outros problemas a respeito, que o pessoal diz assim, não, se liberou o álcool, então libera a maconha também, né? Porque o álcool é potencialmente mais perigoso, sim. É como se você tem duas desgraças, entendeu? Então, se a gente permitir uma desgraça, tem que permitir outra. Não, e ainda tem outro ponto, Glaucio, aí... enfim, é um argumento... desse ponto, quando a gente fala, o cara fala assim, não, a gente vai liberar o álcool, né, ou libera o cigarro, né, quer dizer, se libera o álcool, se libera o cigarro, vamos liberar a maconha, né, e com isso a gente vai diminuir o tráfico. Então, nesse ponto aí é a maior bobagem, né, porque como a gente tinha conversado anteriormente, né, aquela questão do cigarro, né, tráfico de cigarro, entendeu, tráfico não, a exportação irregular de cigarro, os cigarros sendo feitos de todo jeito, né? Causando um prejuízo gigante à saúde dos usuários. E mesmo assim... Embora seja permitido, né? Embora seja permitido. Isso. Então, esse é também outro ponto, né? Que leva a gente a anular essa questão da diminuição do tráfico. E outro detalhe, quantas crianças hoje podem simplesmente chegar em um boteco e comprar uma cerveja? Então, com a liberação, você vai ter mais crianças podendo chegar em um boteco qualquer e simplesmente vou querer comprar para terceiros ou para uso próprio, mesmo que tenha lá a plaquinha de para maiores de 18 anos. Entendeu? Então, nas maiores periferias do Brasil, uma criança pode comprar cigarro, uma criança pode comprar
uma bebida alcoólica, com a liberação a criança pode comprar um cigarro, ou cigarro de maconha. Veja que a lei ela tem uma função pedagógica, né? Além de punitiva, ela também tem uma função pedagógica. Ela vai normalizando determinada conduta, né? Se você, enfim, a gente implementa uma lei na sociedade e aquela lei, as pessoas vão olhar para aquilo e vão, assim, normalizando aquela conduta aos poucos. Né? Isso também é um aspecto que também tem que ser pensado. E já há países recuando dessa flexibilização com relação às drogas, né? Por exemplo, a Holanda, né? A gente falou essa semana, né? O Eduardo e a Edivan também, eu acho, de que a Holanda, assim, ela já há algum tempo ela deu um espaço muito grande para a questão da maconha, e aí ela está voltando atrás de muitas ideias, porque, assim, de fato, vai tornando a sociedade exatamente uma sociedade drogada, né? Uma sociedade adicta. O pessoal, aquele raciocínio que não se entende. Eles, não, vamos liberar que o negócio vai diminuir, como dizem com o aborto, né? Eu não entendo, isso aí parece mágica para mim. Isso é pura mágica. É porque é até uma contradição, né? Não tem como, né? Diminuir uma coisa que agora é liberada. Se é proibido e a galera consome, como é que liberado vai diminuir? Pois é. É absurdo. Mas É absurdo, absurdo. eles falam da diminuição do tráfico, né? Uhum. Do tráfico do próprio cigarro de maconha, né? Sim, sim. E a gente vê que não, que isso não existe, entendeu? Né? Aumentando Então, a utilização, você vai aumentar o tráfego de todo jeito, vão se encontrar formas de você conseguir, vamos dizer assim, fazer um cigarro Uhum. mais, vamos dizer assim, mais esdrúxulo para poder vender mais, e isso aí vai causar para o dependente químico um problema gigante, né? E para o terceiro, né, que está próximo também, é um problema também ainda maior. É como você falou, como é que você Uhum. vai confiar em uma pessoa que está drogada? E ainda vem, isso aí É. que eu acho que isso vai ser um sistema em cadeia, né? Porque é o seguinte, vamos lá, eu como empresário, eu vou contratar uma pessoa, um cara que é usuário, né? O cara que vem chapado, que vem com seus problemas, que utiliza a droga como um refúgio, né? Para os seus problemas, né? Uma saída para os seus problemas. Aí, qual confiabilidade que eu vou ter no cidadão que faz isso? Então, aí Uhum. depois de um tempo eu vou ter agora aqui, olha o processo que eu vou tomar nas costas por estar dizendo isso, né? Então, assim, Sim. é um problema que a gente vai ter em cadeia, né? Então, assim, né? Eu acho que para ficar um pouco mais claro, né, para é, alguém que for ouvir isso no futuro, né, é tipo importante dizer o seguinte, né, a questão a liberação das drogas em si não é exatamente o ponto positivo, né? Porque existe um benefício, né, naquele princípio ativo que o Glaucio falou, o canabidiol, não é isso? Então, Isso. entendeu? Para uma finalidade medicinal curativa, entendeu? Em que já se conhece, já tem cientificamente comprovado que é algo que vai realmente ter um benefício, entendeu? Aí sim, isso aí não tem nem, isso é coisa que nem se discute, entendeu? Afinal de contas, é como se a gente fosse assim, não, a gente tem a vacina para determinada coisa, mas não vai liberar porque existe uma lei que proíbe o uso dela como um todo, entendeu? Não faz sentido. Se a gente pode extrair, entendeu? Apenas aquela parte lá que é importante, por que a gente vai proibir o todo? Entendeu? Tipo, não faz muito sentido, né? A questão dos pontos negativos, né? Só o fato de deixar você entorpecido, eu acredito que essa do voo, por exemplo, até mesmo dirigir, eu não sei qual é o efeito que causa propriamente dito, né? Numa pessoa que, vamos supor, uma pessoa ela fuma maconha e vai pegar um carro para dirigir, entendeu? Eu não sei dizer ao certo se ela vai ter a sua capacidade de discernimento, entendeu? Intacta para poder desviar, de Uhum. repente, de algum possível acidente, entendeu? Um pedestre que cruza ou um carro que Uhum. faz alguma barbeiragem na frente dele, né? Então, tipo assim, tem que constatar esse tipo de situação, né? A princípio, na minha visão, né, eu sou contra, porque é como o Bruno disse aí também, né? A porta de entrada. Qual é a ideia de se usar, né? Eu também preciso entrar nesse ponto, né? Por que a gente usa ou usaria, né, a maconha? A princípio, para mim, eu acho que é a mesma lógica do álcool, né? Por que a gente bebe, afinal de contas? É, duas coisas a gente pode chegar aqui. Uma delas é a questão social, né? A gente usa para fazer parte de algum grupo, né? De social, um grupo social que a gente queira se enturmar, né? A gente faz uso disso para fazer parte de um determinado grupo, entendeu?
Já o álcool e a maconha, ela proporciona esse tipo de situação, né? E qual é a ideia de buscar isso aí? Se não, de certa forma, ficar aéreo, né? A ideia é bem essa. Eu posso dizer que quando eu bebia com força antigamente, eu usava esse artifício, né? Pô, eu quero tomar, vai tomar uma para quê? Meu irmão, eu quero tomar uma para ficar bêbado. Vou tomar uma para ficar bom? Eu não quero isso, entendeu? Então, tipo, a princípio, eu acho que a Então, ideia tomava de você... remédio, né? vou tomar remédio. Então, aí o que acontece? Eu acho que também parte dessa ideia, né? Você quer ficar aéreo, então você vai lá, ou fumar maconha, ou vai tomar uma, você vai ficar bêbado, e aí depois você vai dormir. Aí tem um detalhe, pela maconha, com o passar do tempo, vamos supor, você começa a fumar um cigarrinho de maconha, você vai estar ficando, né, naquela lombra por uma vez, duas, três, quatro, mas vai chegar um momento em que esse cigarrinho só não será o suficiente. E aí você vai precisar, entendeu? Talvez dobrar o seu consumo. Sem contar também, né, que fazendo o próprio uso da maconha, né, você vai estar financiando o tráfico diretamente, né? Então, tipo assim, e tudo aquilo que envolve a questão do tráfico, né? Então, tipo assim, eu acho que são questões que são muito táteis, né? Você consegue perceber isso simplesmente olhando muito simples, né? Então, acho que é isso aí. Pois é, e tem esse outro aspecto também, né? Que bom, a gente também tem que oferir as consequências no seguinte ponto. Os traficantes, né? Assim, os traficantes, eles controlam todas as linhas de acesso das drogas, né? Então, do dia para a noite, vamos lá, legalizar isso, a gente vai começar a fazer uma indústria da maconha. Os traficantes, assim, eles como conhecem tudo, os fornecedores, etc, eles que serão os mega empresários desse ramo, se eles quiserem, né? Então, de criminosos, eles passam do dia para a noite para grandes empresários, né? Os grandes empreendedores do país, né? Pois é, e assim, aquilo a gente tá falando da questão do tráfico mesmo, né? Esse cara é empresário. Pessoal, não, mas se liberar vai diminuir. É ridículo, né? É ridículo. Com certeza. E é isso aí, Edmar, tá respondido? Pois é. Alguma dúvida com relação a isso aí? Fora Bom, aí também são aspectos que extrapolam a questão das drogas. Mas, pronto, ontem eu tava vendo o vídeo daquele canal que eu mandei pra vocês, os Brasileirinhos, né? E aí eles têm um episódio lá que chama Vai Todo Mundo Morrer. E, assim, Já usa proibido. Se liberar, ele vai diminuir como? Como é? Se ele já usa pra... Sim, entendi. Então, pois é o que a gente tá dizendo, né? É ridículo. Isso é completamente sem sentido. Aí, vê só. Nesse canal, o episódio lá, pô, eles já apresentam uma tal... Tem gente aqui no Brasil que defende uma tal de justiça restaurativa. Que tem a justiça distributiva, equitativa, etc, né? E aí, nessa justiça restaurativa, ela pretende a abolição do Código Penal. Tipo assim, não, tem o agressor e tem a vítima. Tem o agressor e tem a vítima. E eles têm que sentar os dois juntos, entendeu? E, assim, a vítima entender as razões pelas quais o agressor veio a praticar aquele crime contra ela, né? E, assim, é a ideia de que cadeia não resolve nada, então tem que, assim, não pode prender mais ninguém. Né? Basicamente, tem pessoas aqui no Brasil defendendo, assim, com unhas e dentes essa ideia, entendeu? Dizendo que pois é, não resolve nada, não sei o que, é muito melhor essa conversa, né, esse diálogo entre as partes para poder... É um negócio doido, assim. Eu não sei como tem pessoas que defendem isso e diante de plateias lotadas, assim, então... É um negócio muito doido. E essa coisa das drogas aí, com muita gente... Outra coisa, claro, né? Isso é um assunto da outra vez. Sim. Então, isso é bom dizer também, claro, né? Se render a gente tá perdendo, vamos se render, vamos liberar. Sim. Isso. Então, também tem aquela coisa de que não vai prender um cara porque o cara foi pego fumando maconha, né? Aí é absurdo, né? Eu acho absurdo, claro. Mas só porque ele fuma, né? Só porque ele é usuário, claro, a gente pode discutir também porque ele está financiando o tráfico, né? Aí é outra coisa também, bom.
Mas, em geral, o cara meramente usuário, né? Assim, às vezes o cara também não seja de bom tom fazer isso. Mas, bom, é uma realidade muito, muito complexa mesmo, muito complexa. A gente, claro, está colocando resumos aqui, né? A gente pode discutir isso com muito mais profundidade. Mas uma coisa é dizer que o cara que é pego com, sei lá, fumando um cigarro de maconha deve ser preso, ou, né, ir dentro de um presídio. Talvez preso ele seja, mas o cara ir lá para dentro de um presídio mesmo, aí de fato é piorar a situação. Outra coisa é a gente dizer que liberar seria salutar para a sociedade, que é uma coisa maravilhosa, né? Isso é absurdo. Porque de fato não tem, muita gente mente a respeito disso, mas não tem usuários mesmo de maconha assim, presos num presídio, sabe? Assim, desceu por Roja porque o cara fumava maconha. Não tem. Não tem. Inclusive, eu não sei se vocês soubem, também não estou muito bem lembrado, não sei que eu vi isso, mas tipo assim, teve uma época, entendeu, que Nova York estava completamente impossível de se viver tranquilamente. As taxas de homicídio estavam altas, o índice também de criminalidade em Nova York estava imenso. E aí o que acontece? Houve uma política, entendeu, de linha dura, ou seja, fosse pego um usuário na rua com uma dosagemzinha simples, né, o que ele fosse usar, por exemplo, para ele, eu acredito que era bem isso mesmo. Se a pessoa fosse pega com esse negócio aí, era tipo 7 anos de cadeia, já, entendeu? Depois de aplicarem essa linha dura aí, entendeu? Foi que houve uma redução drástica na questão da criminalidade lá em Nova York, tanto é que ela é uma cidade de exemplo. Não só a questão de penas mais duras, mas também teve se eu não me engano, eles quadriplicaram a quantidade de policial na rua também, e fazendo uso, entendeu, da tecnologia, usando simplesmente o GPS. Nos policiais, eles conseguiriam dizer assim, unidade tal, por que você está num lugar aqui, né? Vá para um outro lugar ali, né? Sabe, tipo, tinha toda essa... Isso foi o prefeito Rudolph Giuliani, né? Foi o prefeito de Nova York. Quando ele, certeza. Quando ele adotou essa política aí, em Nova York, nos anos 80, eu acho. E que o pessoal até fala assim que foi a política daquela teoria das janelas quebradas. Sim, né? Essa teoria na segurança pública, né? Que tipo assim, ó, se tá tudo intacto e o cara lá assim, bagunça um pedacinho, logo as pessoas vão se sentir compelidas também a bagunçar aquilo tudo, né? Se o primeiro fizer, pronto. E claro, aí que não precisa que explicar como foi o experimento da teoria das janelas quebradas, que foi lá envolvendo os carros em 2 cidades diferentes e tal. Mas a lógica é essa, é de que mesmo os pequenos delitos, eles devem ser combatidos com rigor, né? Combate com rigor, tipo, apaga aquilo ali. Combate com rigor e apaga aquilo ali. E aí as pessoas, isso aí vai tendo o efeito de fato, e ficou muito famoso, assim, ficou muito famosa essa política aí do Rudolph Giuliani. Agora, claro, o que eu estou dizendo não é que não tende a haver punições, porque de fato o cara está financiando o tráfico, de certa forma. De certa forma não, ele está financiando, né? Mas diga assim, jogar o cara num Roger da vida, entendeu? Jogar o cara numa penitenciária lá, para ficar assim, servir aí lá, de fato, se corromper mais ainda dentro dos presídios como estão hoje. Isso aí eu acharia absurdo. Agora que tem que ter uma punição, então, é claro, aí você pode discutir. E como combater, velho? Qual a ideia primária de como combater o tráfico dentro do presídio? Dentro do presídio? Dentro do presídio, diz? Sim. Ixi, aí é pau, né? Claro. A gente tá dando pitaco aqui, né? Não tem nenhum especialista em segurança pública aqui, em segurança pública, em segurança nas penitenciárias e tal, mas é complicado. Mas eu acho que o mais complicado, né, nem dentro do presídio, não. O mais complicado é fora. Como é que você consegue mostrar para aquele pro adolescente ou pro jovem que aquilo ali é ruim, entendeu? Se a gente vive numa ideia hoje de sociedade que o ruim é bonito, o ruim é bom, entendeu? Ser malvado, ser o cara louco, eu sou descolado com isso, entendeu? Eu já lecionei para alguns adolescentes e é muito complicado você colocar na cabeça dele que aquilo que ele está fazendo, desde a menor coisa, é ruim e é errado. Então, eu sempre cito o exemplo de uma aluna minha,
que o namorado dela chegava para pegar ela na escola, aí ela subia na moto e ele ia com o capacete na frente e ela ia sem, né? Eu dizia, não, isso, ó, você pode machucar, você pode ter um acidente e ser maior. Aí ela, não sei o quê. Aí vem aquelas simples perguntas. Ele te ama ao ponto de ele abdicar da vida dele, ele te dá o capacete, já que ele tá fazendo a ação imprudente de levar sem capacete, dá, e você simplesmente colocar e ele vai sem. E aí? Como é que faz? Ele vai fazer isso por você? Pronto, aí vem aquela questão. Se eu te amo tanto, por que eu vou fazer isso por você? Então, cadê aquela amizade? Se eu sou teu melhor amigo, por que eu vou te levar para um caminho que é ruim? Entendeu? Vou te levar para um caminho que você vai viver um estresse constante. Todo usuário de droga não vem dizer que vive uma vida boa, que é impossível. É impossível você viver, como é que diz, a margem da lei, né? E você dizer para mim que você vive uma vida tranquila. Então, até que ponto o jovem, ele sabe antes o que é isso? E as pessoas que saíram das drogas, né, que hoje estão reabilitadas, eles são muito tranquilos em dizer que foi um caminho que ele nunca mais quer voltar, entendeu? Recentemente eu conversei com um aluno meu da instituição que sou professor, e ele lá comentou várias vezes que um irmão dele foi usuário, né? E hoje vive um estado, vamos dizer assim, de sofrimento constante, né? Por tudo que ele utilizou na sua juventude, né? Então a gente vive uma sociedade onde o jovem ele, às vezes não pensa no futuro, não. Ele quer o agora, ele quer ver muito e tudo intensamente, e a droga ela vem para isso. Ela vem para te dar todas as emoções de uma vez só. Você fumar para você fugir dos seus problemas, e você fumar para você ter um status, né? E nesse status você conseguir mais espaço dentro dos teus amigos, ser mais descolado e por aí vai. Entendo. Bem, assim, já que ninguém vai dizer nada assim, eu acho o seguinte, eu acredito Mas que... tá, né, Bruno? É onde é que entra o fator pai, né? Pai, os pais. Que tipo, tem que partir de casa, né? Se você passa a sua vida toda, né? O pai passa ali a vida toda ensinando ao filho, né? Que é errado, que é rígido, que é bruto, né? Que bata, que ele não deve fazer aquilo, e de repente, 20 anos depois, vem a sociedade e faz a liberação da maconha, aí você vai tudo que você ensinou a seu filho, né? Aquela velha pilar que você criou dentro da sua casa. Juventude, os jovens de hoje vão dizer logo, né? Como a gente tinha conversado da outra. Esse pai sempre foi careta, meu amigo, o mundo mudou, pai. Não é assim mais não, né? Então, Então o pai isso aí que é é aí que ele tem que a entrar. a Tá mídia entendendo? mostra para você. A mídia que faz isso, a mídia que levanta esse ponto. Vivemos em um mundo diferente, entendeu? Cara, não. A gente não vive um mundo tão diferente assim, não. Peraí. Né? Converso com minha mãe sempre, ela contando histórias como era quando ela era mais nova. Ela faz as mesmas coisas quando adolescente, né? Saia para beber. Quando era, não começou a beber depois de 18 anos, começou a beber antes. Então, assim, as coisas não mudaram. Muitas coisas não mudaram tanto. Mas a mídia, ela mostra isso. Ela fez, olha, eu vou mostrar aqui em vários programas, e aí a gente pode Pai, no citar a meu própria tempo Rede não Globo. tinha mídia no mundo que me fizesse e contra o que minha mãe dissesse, não, que Não, senão era não é pau. isso, não é isso, não é isso, não, não é isso, não. O que eu tô dizendo a você, não é o que a mídia tá mostrando que foi contra, não. Eu tô dizendo a você que a mídia, ela mostra que, ela diz que o mundo mudou. Não, olha, o mundo mudou, mas se o mundo mudou, pai, o senhor é careta. O senhor tem que começar a pensar na frente. E hoje é bacana eu fazer isso. É bacana eu chegar e beber. É bacana eu poder me drogar, poder fumar maconha. Vamos lutar Justamente, aí onde é pela que eu tô dizendo, né? A mídia mudou lá fora, mas é onde entra o pai. Tipo, ó, embaixo do meu teto, né? Você vai ter que cumprir o que eu tô dizendo. E se quiser fumar Mas maconha, pode dar. o problema às vezes Não existe mais isso. Você vai o problema para às as vezes unhas, não é pô, é engraçadinho. isso, mas o problema às vezes não é o pai, não. O problema é que o pai, o aluno, o menino ele tem que sair. De manhã ele vai para a escola, na escola já é complicado para ele, né? E eu não falo na sua escola pública, não. Vamos para particular, pública, entre todas elas. E ainda vai mais acima, vai mais à frente para a Universidade Federal e Universidade Particular. Todas elas. Aí você,
à tarde, o adolescente ele vai ter outras atividades. Quando ele chega à noite, ele não quer ficar com o pai, porque a mídia mostra também, entre outros pontos, que pô, o pai é um chato, o pai tá me reprimindo, meu pai é um cara insuportável. Então, assim, eu saio de lá também e prefiro ficar com os meus amigos na rua. Então, aquele convívio familiar, né, já foi cortado já há muito tempo. A gente luta muito hoje para que nós tenhamos uma família, né, mas que nós temos o conforto de uma casa. E a família, só o fato de eles falarem que a família tradicional já foi quebrada, né, isso aí também é outro problema, é outro ponto, acho que é uma pauta para outra live. Mas, por exemplo, vamos lá, uma mãe solteira ou um pai solteiro, né, vou colocar uma mãe solteira. Ela quer chegar em casa do trabalho e quer passar um momento com seu filho, entendeu? O momento de assistir um filme, um momento de partilhar o que aconteceu no seu dia a dia, que isso hoje nós não temos tanto assim, entendeu? Por N fatos. Primeiro que às vezes a mãe faz 3 turnos para trabalhar, né? É outro ponto para outra pauta isso aí, né? Que não justifica, né, boy? De toda forma. Isso. Ela Mas tem assim, 3 turnos para trabalhar. como assim? Porque eu vou te dizer, minha mãe ela saía de casa de 7 horas da manhã, me deixava em casa sozinho com minha irmã, e aí se eu não tivesse tudo pronto, viu? Quando ela chegasse. O pau comia no centro, negão. Mas é questão de Isso é questão de entendimento. princípios, pô. Não, mas Se não tiver princípios, entendimento pessoal de cada um. Porque olha só, sua mãe ela sai às 7 horas da manhã, e se você não tivesse tudo pronto, era um problema. Mas tem e outras, pô, grande, viu? Não era porque não, problema. Viu? isso, mas tem outras que não tem, que elas não têm, às vezes, pulso para poder fazer isso, pô. Entendeu? Mas aí é onde é que tá. Então, é a sociedade que não está preparada para a liberação da maconha ou a sociedade não está preparada para criar filhos, Cara, entendeu? eu entendo que todo problema é um conjunto, né? Então, se você pensar bem, todo problema que a gente está conversando aqui hoje, ele é um conjunto de fatores que levam a fazer com que o usuário não esteja preparado para a liberação ou que a gente não tenha, não venha conversar sobre a liberação. Mas, por exemplo, a gente vai juntar a sociedade que não está preparada, a família que às vezes ela não tá preparada para isso, vamos dizer assim, as escolas e a saúde, tudo é um conjunto que mostra que nós não estamos preparados para Com conversar. certeza. E assim, o despreparo começa de casa mesmo. A questão do vetar, né? Olha, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Às vezes para uma mãe solteira, porque ela dedica aquela atenção todinha pro filho, às vezes ela faz vista grossa para algumas coisas. E esses pontos, pessoal, esses pontos únicos têm que ser analisados. Então, acho que não tem como fazer uma análise genérica, né? Sobre essa questão Com da certeza. influência da família no discernimento do jovem, do adolescente, se pode ou não fumar maconha, se é interessante ou não. Só que assim, vamos lá. Se você analisar, se você parar 2 minutos para pensar e observar ao teu redor tudo que, não só a maconha, mas todas as drogas fazem de ruim, né? Desde o usuário até o traficante, se você parar 2 minutos e você raciocinar bem, você não quer fazer mais isso. Só precisa disso, entendeu? Só que a gente tem um embate muito grande, que é o que eu tinha falado no início, é o legal, né? É eu achar que o que eu tô fazendo é bacana, o que eu tô fazendo é legal, o que meu pai tá fazendo, o que meu pai tá me reprimindo, ele é um babaca, não vive no mundo, ele é atrasado, né? Mas o meu amigo ali, que disse que é bacana, que é descolado, que tem, como é que os caras falam, várias minas, né? Que tem vários namorados e tal, que vive na putaria, como diz a coisa. Então aí sim, aí o cara vai dizer, porra, eu quero isso aí pra mim. É mais intenso, né? Eu sou jovem. Então, assim, eu vou fazer isso aqui agora, quando eu ficar velho, ou então, se eu conseguir chegar até lá meus 60 anos, né? É que eu vou fazer isso aqui agora. Hoje o adolescente ele vive tudo muito intensamente, né? Nós, há um tempo atrás, né, com todo mundo aqui, os 4 que estavam aqui, a gente teve um momento de sair, beber, encher a cara, entendeu? Chegar, eu tinha um medo muito grande de chegar em casa e vamos assim, causar uma decepção para minha mãe, mas muitos hoje não têm, entendeu? Ou então, Cantiome, às vezes, ou você cria teu filho dentro de uma bolha, hoje, dentro de uma caixa, né? Que é o mais complicado hoje, você conseguir proteger ele dessa sociedade ou dessa mídia, né? Essa mídia problemática.
Com certeza. Com certeza. Então, assim, Dudu, eu tu pelo que é menos, pai, eu enxergo da o que é seguinte que tu acha maneira. aí? Não, eu acho o seguinte, eu acho que não tem como, por exemplo, eu enxergo dessa forma, eu enxergo que não tem como você querer, por exemplo, evitar que seu filho use drogas, tem que ter um porquê, pô. Mas por que por que que eu não posso usar drogas? O que que me impede de usar drogas? E essa questão, ela para mim é muito forte, porque é na questão religiosa, entendeu? Que você tem freio. É uma base moral que você precisa ter, entendeu? Que impeça você de, por exemplo, se dar, entendeu? A coisas que são negativas para você em si. Em tese, no cristianismo, como a gente vive em cima da lei natural, entendeu? A única motivação que pode impedir você de querer mergulhar nisso daí é você compreender que existe um porquê maior, entendeu? Que você queira alcançar. E para alcançar esse porquê maior, você tem que fazer sacrifícios hoje, entendeu? Inclusive abdicar de certos prazeres, como esse da droga, por exemplo, seria esse sacrifício, entendeu? Então, tipo assim, se você não dá uma base, um porquê, né? Eu vou dizer um porquê, não vou dizer uma base, mas um porquê de não usar, a pessoa vai ficar solta, pô. É que nem você querer que uma pessoa deixe de cometer crimes porque a lei diz que é para não cometer, entendeu? Só a lei não é o suficiente, entendeu? Tem que ser algo de dentro, pô. E somente a religião, por questão de fé, consegue impedir você de fazer isso, entendeu? Não é uma questão que, eu não vou porque é errado, porque é feio, porque falam mal. Até porque o mundo fala muito bem que para liberar droga e que vai ser uma maravilha quando liberarem isso aí. Mas a gente sabe, a gente pelo menos tem exemplos, né, muito próximo da gente, que percebe que isso não tem nada a ver, é tudo errado e que o mundo está de cabeça para baixo. Como já ouvi várias vezes essa expressão, né? No Brasil é o único lugar do mundo em que o poste mija no cachorro, né? Então, daí a gente começa a ver aí como é que funcionam as coisas, né? Então, tipo assim, para mim não tem como você impedir que o seu filho queira se drogar se você não dá a ele um motivo maior, um objetivo maior de vida. Não tem como, para mim não tem como. Para mim não tem como. Isso aí, não vou nem ficar me estendendo muito, porque eu vou ficar só a mesma coisa. Alguém mais quer colocar alguma coisa aí? Eu acho interessante isso aí que o Eduardo falou, que é aquela base, né? E talvez não existisse tantas mães solteiras no mundo, né, como o Bruno falou aí, se existisse não, né? E quando você sobe lá no altar, né, você promete, né, dar o amor a vida toda na saúde, na doença, na riqueza, na tristeza, sei lá como é, né? Talvez se os dois, né, ambos, o casal, seguir uma vida religiosa, né, não tivesse tanto casal separado no mundo. Porque, mas eu brigo de minha mulher briga por que demais com você? O que é que está acontecendo? Não é um casal tão religioso, não é um casal que vive, percebe que vive lá, né, tentando buscar a Cristo a todo momento. Então, o que é que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Ele tem que ceder, pô, mediante as brigas. Então, o que a gente mais bate hoje em dia, o cara vem falando aí, a mídia falando, o Brasil é um país machista. Não é, pô. O índice de criminalidade doméstica é em cima de homem, não é em cima da mulher. Agora, tu vai lá na delegacia dizer ao delegado, minha mulher me quebrou no pau ali em casa agora, eu vim prestar queixa. Tu vai fazer isso? Não vai, né? Então, o que o Eduardo falou é muito importante. Você, tipo, dar um motivo maior, né? Crescer em cima disso, porque é justamente isso que ele falou, a lei não é suficiente, velho. Então, você pode criar 10 mil leis, como aí, é proibido usar maconha, mas a galera não usa. A galera usa. Então, por que querer a liberação da maconha se todo mundo já usa? Diminuir o tráfico? Pô, como é que vai diminuir o tráfico se o que é proibido todo mundo usa? Como é que liberando a galera vai parar de usar? Como é que é? Isso é questão de lógica, pô. Isso não faz sentido. Tá entendendo? Não faz sentido. Então, eu acho que é aquele princípio, né? Parte disso aí. Irmão, a religião, nesse caso, entre outros, né? Mas esse fator chave aí da liberação da maconha, entre as drogas, entre a questão família, o fator religioso, ele é muito importante, né? A base estrutural da família. É em tudo. A gente sabe que a incidência de
de entre criminosos, né? De criminosos que são sempre tem uma família desestruturada é enorme, né? Se a gente vai pesquisar os presidiários, por exemplo, fizer uma pesquisa, todos eles ou não tem um pai ou não tem uma mãe, né? Porque essa coisa não é simplesmente a questão religiosa, também é importantíssimo, é fundamental, né? Mas as pessoas olham essa coisa da família nuclear, né? A família do núcleo familiar, como a gente conhece, como se fosse uma questão meramente religiosa. E as pessoas não sabem ou não enxergam, né? Ou fingem não enxergar as consequências sociais de não se ter mais uma família. As pessoas não querem saber. Por quê? Por que tantos casamentos se desfazem? Aí a gente pula para outro tema, né? Mas a gente volta aí. Por que tantos casamentos, como vocês falaram, vão se desfazendo? Porque as pessoas estão casando na chave do prazer e não na chave do compromisso. Né? E o prazer, quando o prazer acaba, Isso. já era. Em segundo lugar, é nessa ideia, baseado nessa ideia de que eu preciso ser feliz. Quando eu não tenho felicidade, quando eu não tenho prazer, ou seja, para mim, de maneira egoística, acabou. Entendeu? Não casa para fazer o outro feliz, né? Não casa para se sacrificar pelo outro. Essa que foi a base civilizacional e a base do própria base antropológica, né? Da sociedade. É sempre essa coisa do altruísmo, é sempre de ver o outro e de lutar pelo outro, sacrificar-se a si próprio para que o outro esteja bem. Isso aí vai se perdendo cada vez mais. Cada vez mais. Né? O sentido de sacrifício não tem. A ideia de sacrifício se perde mesmo. Bem, e aí, alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Ou... Principalmente desse fator droga, né? Sim, essa coisa, a base familiar, tá dizendo, né? Pois é. Claro, assim, também não dá para absolutizar as coisas, né? Dizer assim, não, é só a sociedade ou é só a família. Mas a gente sabe isso, que uma família bem estruturada, meu irmão, isso é estatístico. Vê o número de criminosos vê o número de criminosos em famílias certinhas. É baixíssimo. Nesse fator droga, comparativamente. Né? O usuário, ele... Tá travado aí. Tá travado, Cantião. A gente tá conseguindo te ouvir, não. Isso. Tu tem que voltar e entrar de novo, né? Vi nenhum usuário de maconha, de qualquer outra droga, deixar de usar. Peraí. Porque a volta aí. Pelo contrário. Volta o teu raciocínio aí, que a gente não ouviu, não. Pô. Ele caiu. Acho que ele volta aí. Pois é, né? Porque, claro, também, assim, depois de uma ideologia que a gente tem que instiga isso, né? Também desde os anos 60 aí, a coisa, tem que ser livre, tem que ser... E liberdade para eles é isso, né? Liberdade para eles é você fazer qualquer doidice, inconsequente. Porque a liberdade dele... Não, a liberdade é fazer tudo que você quiser, né? Sem responsabilidade, né? Exatamente. Né? Não tem esse... Ó, veja, tem um psiquiatra, né? O Viktor Frankl. Não sei se vocês ouviram aí o que eu falei aí. Nos Estados Unidos. Travou muito, pô. Aí tu caiu. Travou muito. Repete aí, depois eu falo. Repete aí. Fala aí. O que eu tava dizendo. Até porque a questão da família, né? Eu nunca vi um usuário deixar de usar drogas porque a mãe tá sofrendo, né? Eu já vi o cara tentar convencer a mãe que aquele sofrimento é um bicho de sete cabeças que ela tá fazendo, né? Sim, geralmente acontece isso, né? Sim, alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Sim, então. Aí o que eu tava dizendo é aquela coisa o Viktor Frankl, né? Ele quando dava curso nos Estados Unidos... sobre isso aí. Tá dando delay, bicho. Tá todo mundo ouvindo bem? Tô sim. Então, ele dizia, olha,
aqui nos Estados Unidos vocês precisam construir na outra costa uma estátua da responsabilidade, só tem a estátua da liberdade. Ou seja, a ideia de responsabilidade é completamente, a gente quer muitos direitos e nenhum dever, né? Ou então criar uma placa, né, explicando o que é libertinagem, né, para poder as pessoas compararem, né, pelo menos o que é liberdade e o que é libertinagem, né, as pessoas precisam entender isso aí. A gente hoje em dia vive numa sociedade em que existem novas definições para algumas palavras, né, existem palavras que têm uma definição X, né, não, essa palavra é isso, não, essa palavra quer dizer aquilo, entendeu? Enfim, é complicado demais esse negócio. Com certeza, com certeza. Tem alguém que quer contribuir, quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma pergunta aí, Catião? Alguém quer levantar alguma pauta aí? Tem, a princípio a gente ia conversar Eu sobre isso. tenho uma Se a gente já pergunta. expôs todas as nossas dúvidas, né? Então acho que. Fala aí, Zé, a tua pergunta aí. Aí. Agora tá travando com força aí, vice boy. Era bom tu sair e entrar, né? Tu ficar algum perto do Wi-Fi aí, perto dos créditos, sei lá. Aborto, velho. Diga aí. Muda o tema, Eduardo. Aí eu Pessoal, vou ter que mudar o tema. Só do que lado tem da um mulher detalhe. aqui. Eu posso criar aqui uma outra aqui. Posso criar aqui um outro, né? Colocar, mas vai ficar só aparecendo e tal. Mas, tipo, na publicação original, quando eu coloquei numa conversa sobre drogas, liberação das drogas. Aqui eu posso colocar assim, tipo, não vai ter como eu mexer na publicação lá. Eu posso então, adicionar quer um banner, encerrar né? e fazer outro? Fazer isso aí, ó. Entendeu? Não, então quer encerrar e fazer outro, não? Pode ser, então. Vamos encerrar por Não, aqui, então. tu pode editar a publicação, né, Eduardo? Mas aí, tipo, vai perder o sentido. Né? Ela vai ficar registrada lá, eu não vou apagar. Outra coisa Não também, edita. vocês precisavam ter compartilhado, né? A publicação, pode ver se chegava mais longe, né? Não sei nem se vocês compartilharam lá. É porque não edita o é melhor postar, título fazer do vídeo, outra. né? Pô. Até pelo tempo também, né? O pessoal vê assim, o pessoal fica mais instigado para assistir. Então pronto, né? Então vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar essa daqui, eu vou criar uma outra sala, falar sobre aborto e aí tudo bem, certo? Beleza. Aí, para quem teve a paciência de nos assistir até agora, né? Valeu, né? Deixa aquele like lá, né? Isso aqui é um teste. Clica no sininho. A gente tem a pretensão de ficar conversando falando sobre besteira. alguns temas, né? Aí, exatamente. Então, aquela galera que quiser ficar seguindo aí, fica à vontade, né? Aquele abraço. Até o próximo tema. Bora sair. Eu já finalizei. Essa aí tu manda outro link, né? Isso, eu vou mandar outro link lá. Tá bom.